1 João capítulo 2, versículo 1 e 2 diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Soberano Deus e eterno Pai, nós te damos graça pela tua palavra e te pedimos em nome de Jesus, fala conosco nesta noite, que sejamos edificados, consolados, exortados, instruídos pela pregação da tua palavra. Deus, que a tua mensagem ela fique gravada em nossos corações, é o que nós te pedimos pela fé e te agradecemos em nome de Jesus Nazareno. Amém. A igreja pode sentar-se glorificando a Deus. Louvado seja Deus. A epístola de João foi escrita pelo apóstolo João. O apóstolo João escreveu o Evangelho de João, primeira, segunda e terceira epístola, carta de João, e o livro do Apocalipse. No capítulo 1, fazendo um rápido resumo, ele fala acerca da palavra da vida, o que era desde o princípio Cristo, ouvimos, o que era desde o princípio Cristo, o que ouvimos Cristo, o que vimos com os nossos olhos Cristo, o que temos contemplado Cristo e as nossas mãos apalparam ou tocaram da palavra da vida, é Cristo. No versículo 5 em diante ele fala sobre andar na luz e ele começa a dizer, esta é a mensagem que dele ouvimos. No versículo 6 ele diz, se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, nós mentimos. É o primeiro sim, ou a primeira mentira que ele fala. Essa carta foi escrita para cristãos, para crentes. Então ele está dizendo algumas espécies de mentira que nós não devemos dizer. Se dissermos que temos comunhão e andamos em trevas, mentimos. Versículo 8, se dissermos que não temos pecados, mentimos, enganamos a nós mesmos. E no versículo 10, se dissermos que não pecamos, nós fazemos um mentiroso. E no capítulo 2, onde nós fizemos a leitura, ele começa dizendo, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Nós temos que ter cuidado até mesmo com a interpretação que temos da graça, porque muitas das vezes, por entendermos a graça de Deus como se fosse algo tão fácil, tornamos ela como se fosse algo banal e acabamos até nas nossas orações expressando aquilo que nós acreditamos. Nós dizemos, Senhor, eu peco todos os dias, Senhor, e é bíblico, Senhor, nós pecamos tanto, Senhor, nós pecamos toda hora, eu estou todo o tempo pecando. Por mais que o pecado esteja sempre presente na nossa vida, nós temos que lembrar desta exortação do apóstolo João, que diz, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Tudo aquilo que está escrito nas Escrituras, e mais especificamente que João está escrevendo para os santos, ele diz, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Em 1 João capítulo 3, no versículo 6, ele diz, qualquer que permanece nele não peca, e qualquer que peca não viu e nem conheceu. Esse trecho pode ser facilmente interpretado como, qualquer que permanece nele não vive na prática do pecado, e qualquer que vive na prática do pecado não viu e nem conheceu. 1 João 3,8 diz, quem comete pecado é do diabo. Esse texto também pode ser facilmente interpretado como, quem vive na prática do pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Então João ele vem enfatizando primeiro no capítulo 1 que nós pecamos, que não há quem não peque, mas que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então no capítulo 1 ele está dizendo que todos pecamos, que não há quem não peque, que quem diz que não peca é mentiroso. Mas ele é uma espécie de advertência. Ele fica assim, para que não pensem que podem viver no pecado, para que não vivam no pecado, porque eu estou dizendo que não há quem não peque.
Ele deixou registrado, mas eu estou escrevendo isso aqui para que não pequeis. O que eu vos escrevo não é para que alguém viva no pecado desenfreado. Eu não estou dizendo que não há quem não peque para que viva no pecado como costume. Eu estou dizendo que não há quem não peque para que você saiba que a sua essência é de homem e mulher pecadora. Mas o que eu estou escrevendo é para que vocês não pequem. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Aí tem o mais de Deus, o mas se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. O pior erro que pode acontecer com um cristão é ele querer advogar a sua própria culpa. Chegar diante de Deus como se fosse seu próprio advogado. Deus, mas foi o meu pastor. Deus, mas é porque não me ensinaram. Deus, mas foi o meu namorado. Deus, mas foi a minha mulher que me faz eu pecar. Deus, é meu marido que me irrita. E não pare de tentar ser advogado. Nós temos um advogado. Olha, irmão, se eu tenho um advogado é porque eu sou incapaz de me defender diante do meu juiz. Por quê? Porque ele me conhece. Ele me conhece. Nós nascemos mergulhados no pecado. O pecado faz parte de nós. E ele está dizendo: eu vos escrevo para que não peques. Mas se eu pecar, porque ele fala, mas se pecarmos, porque ele escreve para cristão. E o cristão, pecado na vida dele tem que ser uma exceção, não uma regra. A pessoa que vive no mundo de pecado, ele já vive atrás de um pecado para cometer, de um adultério para cometer, de uma mentira para cometer, de um assassinato para cometer. Mas o cristão, o pecado se torna na vida dele uma exceção e não uma regra, porque ele sabe que o que está escrito é para que não pequeis. Mas se eu pecar, eu tenho um advogado. É semelhante àquele criminoso que cometeu um pecado, um crime, melhor dizendo, e o seu advogado quer mostrar que não foi intencional. Tem um crime cometido doloso e culposo. Eu ouvi certa vez de um pai ou de alguém que deixou a criança no banco do carro, ia rapidinho no supermercado e deixou os vidros fechados e se ocupou lá por dentro e uma série de coisas. A criança veio a óbito e o juiz entendeu, a juíza entendeu que não houve a intenção de matar e que o sofrimento do pai era maior do que uma punição que ele poderia pegar. Não houve a intenção. O advogado foi feliz em inocentá-lo. O advogado trabalhou por inocentá-lo. Assim Cristo trabalha em nossas vidas, porque Ele sabe que o que está escrito é para que não pecamos. Mas aquele que sonda as mentes e os corações, irmãos, eu já ouvi alguém dizer: o meu advogado não falha, mas o meu juiz também é reto. O nosso advogado, irmão, também tem advogado de bandido, né? Sabe o cara que não fez, que fez, matou, assassinou, é culpado, mas está dizendo que não fez, ele é inocente. Aí você poderia perguntar: pastor, como é que Cristo faz? Porque está escrito todos pecaram. A Bíblia diz que não há ninguém que não peque, não há nenhum que faça o bem. A Bíblia diz que é todos extraviados. Aí você pergunta: então como é que ele vai me defender se realmente eu sou culpado? Simples. Aí vem o versículo 2: Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Cristo, Ele se fez um substituto. Eu queria ensinar o capítulo 2 hoje, mas só esse versículo 2 nos tomaria, acredito que uma meia hora. Porque quando no versículo 2 diz que Ele é a propiciação, quando você ouve o nome propiciação, você imediatamente tem que lembrar da antiga aliança, do propiciatório. Propiciatório
ele era um lugar descoberto. Dentro desse tabernáculo existia um outro retângulo menor que era dividido em duas partes: o lugar santo e o lugar santíssimo, ou o santo dos santos e o santíssimo lugar. Dentro do santíssimo lugar, o santo dos santos, havia a arca da aliança. Dentro da arca da aliança havia a vara de Arão que florescera, as tábuas da lei e o pote de ouro contendo o maná. E a tampa dessa arca era chamada de propiciatório. O sumo sacerdote, que vinha da descendência de Arão, ele entrava uma vez por ano para oferecer sacrifícios e ofertas, primeiro por si mesmo e depois pelo pecado do povo. Ele entrava com sangue nas mãos e ele pegava desse sangue e ele espargia sobre a tampa da arca, que é chamada de propiciatório. Dentro da arca da aliança estavam as tábuas da lei, que, vamos dizer assim, advogavam contra nós, ou mostravam o nosso pecado, que mostravam a minha falha, porque o apóstolo Paulo diz que não haveria conhecimento do pecado sem lei, e a lei se manifesta por causa do conhecimento, o pecado se manifesta por causa da lei, porque não haveria adultério. Exemplo do próprio apóstolo Paulo: se a lei não dissesse não adulterarás. Então, quando Deus olhava do céu para a terra, ele olhava para dentro da arca e ele via as tábuas da lei que mostravam o nosso pecado, que mostravam onde nós estávamos errados. O sangue que era levado pelo sumo sacerdote e espargido, borrifado sobre a tampa da arca, ele fazia propiciação por nós. Ou, falando de uma forma mais simples, Deus, quando olhava dos céus para a terra, ele não olhava mais só uma lei que me condenava, mas ele olhava, antes de olhar para a lei que nos condenava, ele olhava que havia em cima da tampa da arca, havia no tampa do propiciatório, ou no propiciatório, um sangue que me justificava, um sangue que mostrava que eu era justo, não por meus méritos, mas porque um inocente morreu em meu lugar. Isso era a propiciação. O propiciatório era a tampa da arca. A propiciação era aquilo que era oferecido em cima do propiciatório e que fazia alusão a Cristo, e que mostrava a Cristo, e que apontava para o sacrifício de Cristo. Cristo, quando via, ou melhor, Deus, quando via aquele sangue jogado, borrifado sobre a tampa da arca, ele entendia que um inocente havia morrido em prol de um pecador. Todas as vezes que alguém na antiga aliança ele cometia um pecado, ele pegava um cordeiro, oferecia como sacrifício pelo pecado. O sumo sacerdote colocava as mãos sobre ele, como se fosse imputar sobre ele os nossos pecados, e aquele cordeiro levava os nossos pecados. Ele era sacrificado, inocente, morrendo pelo culpado. O sangue dele era levado para dentro do santíssimo lugar, e o sangue dele era derramado em cima do propiciatório. Ele entrava com sangue nas mãos dentro do santíssimo lugar, e aquele sangue me justificava. Aquele sangue me justificava. Mas o escritor aos Hebreus disse: porque é impossível que sangue de touros e de bodes tire o pecado. Então Cristo, ele vem e oferece a si mesmo. Durante todo o período da lei era necessário que o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrasse no santíssimo lugar e oferecesse sacrifício por si mesmo, porque era cheio de pecados, e depois pelo povo. Mas quando Cristo ele vem e oferece um único sacrifício, um sacrifício perfeito. Então, explicando o versículo 1, como é que Cristo vai advogar um culpado? Simples: ele vai nos justificar pelos méritos de Cristo. Ninguém, eu vou mudar a frase, qualquer pessoa que for condenada, ele vai ser condenado pelo seu próprio pecado. Mas todas as pessoas que forem salvas vão ser salvas pelo mérito de Cristo. Todas as vezes que alguém for condenado ao inferno, vai porque é merecedor. Mas todas as vezes que alguém for considerado apto de entrar na eternidade,
vai lá entrar por causa dos méritos de Cristo, porque foi justificado, porque houve propiciação. Alguém já disse que é tornar propício. Alguns outros já dizem que Deus estava irado e desejava que fosse pago. Por quê? Porque Deus disse para Adão: de todas as árvores do jardim tu comerás livremente, mas da árvore que está no meio do jardim não coma dela, porque se tu comeres, tu morrerás. Então no Éden, Deus decidiu que o salário do pecado é a morte. Paulo apenas vem confirmando no novo que já está sendo dito no antigo, que o salário do pecado é a morte, que toda alma que pecar, essa morrerá. Então ele diz que o salário do pecado é a morte. Quem decidiu isso? Deus decidiu que fosse assim. Deus decidiu que se o homem pecasse, ele deveria morrer como punição pelos seus pecados cometidos. Mas isso não teria fim, jamais. Isso nunca teria fim. Então Deus, ele providencia aquilo que chamamos de substituto. Alguém que morre no lugar de outro. Ele começou com um cordeiro que apontava para o sacrifício perfeito de Cristo, e esse cordeiro, ano após ano, pessoa por pessoa, era oferecido para que outras pessoas fossem justificadas. Mas Cristo, ele faz um perfeito sacrifício para que não necessitem mais que alguns animais sejam sacrificados, mas o sacrifício de Cristo é tão perfeito, tão completo, que purificou toda a humanidade. Louvado seja Deus. Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Havia um salário determinado para aquele que pecasse. Quem determinou esse salário? Foi Deus que determinou esse salário. Ele determinou para que não vivêssemos, ou para que não vivamos na prática do pecado. Paulo também, em Romanos capítulo 5, versículo 10, ele diz: porque se nós, sendo inimigos, ou quando inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Observe o que ele diz: fomos reconciliados por Deus pela morte de seu Filho. Quando Cristo, ele assume o lugar de substituto e dá a vida por nós, ele nos reconcilia com Deus por intermédio da sua própria morte. Nós somos reconciliados, nós somos justificados, nós somos purificados, e é por isso que está escrito que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação, mas para aqueles que estão em Cristo, porque alguém pagou em nosso lugar, alguém sofreu em nosso lugar, alguém deu a si mesmo em nosso lugar. Hebreus capítulo 10, versículo 4 e 5 diz: porque é impossível que sangue de touros e bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifícios e ofertas não quiseste, mas corpo me preparastes. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então, Cristo, ele se oferece. Alguém já disse que tiraram a vida de Jesus, mas não é verdade. Ele deu. Irmãos, ele, como sendo Deus, era impossível que alguém tirasse a vida dele. Então, ele mesmo oferece a vida dele para morrer em nosso lugar. Ele deu a vida dele, e a propiciação fala disso, de um Cristo que se deu a si mesmo para que tenhamos direito à vida eterna, para que nós tenhamos direito à salvação em Cristo. Então, de uma vez por todas, pare de se sentir culpado mais do que todos, porque nós somos justificados gratuitamente pela sua graça. Alguém diz: pastor, mas eu não mereço. É por isso que o nome é graça. Ninguém merece.
Pastor, mas eu não sou digno, é por isso que o nome é graça, porque ninguém é digno. O digno morreu pelos indignos, o justo morreu pelos injustos. E João descreve bem isso, dizendo no versículo que lemos: Ele, Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Glória a Deus. O que ele está querendo dizer? Que todos serão salvos? Não. Ele está querendo dizer que o sacrifício de Cristo foi tão perfeito e o sangue dele é um preço tão perfeito que pode salvar todo aquele que a ele se achegar. Como diz em João capítulo 1, versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, todos quantos o receberam. Mateus capítulo 10, Jesus Cristo mesmo disse que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, porque todo aquele que confessar, ele está debaixo desta propiciação. Ele, Cristo, foi o substituto desta pessoa. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. O sacrifício de Cristo foi perfeito. E alguns dizem: olha, se Cristo fez um sacrifício perfeito, eu não preciso mais me sacrificar. É um erro, porque o sacrifício de Cristo foi para a minha salvação. Mas para eu viver em santidade, eu preciso sacrificar. Para eu seguir a Cristo, eu preciso sacrificar. Um dia alguém disse para mim: pastor, mas a Bíblia diz que Deus não se agrada de sacrifício de touro. Eu perguntei: você é touro? Ele não quer sacrifício de touros. Eu penso que o texto já é tão claro. Ele não quer sacrifício do touro. Por que ele aceita o sacrifício de Cristo? Porque é o sacrifício de um perfeito, um sacrifício de um homem santo. Quando se fala de culto, a Bíblia chama o culto de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto racional. Ela não diz que o sacrifício é um sacrifício, mas é um sacrifício vivo, um sacrifício vivo porque eu estou vivo, um sacrifício santo porque eu sou santo, e um sacrifício agradável a Deus porque eu tenho que sacrificar de acordo com a vontade de Deus. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o meu culto racional. 1 João capítulo 12, versículo 3 diz: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Irmãos, eu acho interessante que tem pessoas que dizem assim: eu conheço a Deus, eu conheço a Cristo, eu conheço a sua palavra, eu conheço os mandamentos. Mas biblicamente falando, quem conhece a Deus é aquele que guarda os mandamentos. A manifestação, onde se manifesta, onde eu declaro, onde eu confirmo que eu conheço a Deus, e a maneira de dizer que eu tenho que eu conheço a Deus é guardando os seus mandamentos. O versículo 4 diz: aquele que diz eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. O apóstolo João, mais uma vez, ele escreveu para cristãos. Ele escreveu para cristãos, mas ele fala de mentiras que os cristãos dizem. No versículo 6, no 6 diz: olha, se você disser que tem comunhão, mas anda em trevas, você é mentiroso. No versículo 8 ele diz: olha, se você disser que não tem pecado, você é mentiroso. No capítulo 1, versículo 10, ele diz assim: olha, se você disser que não peca, você não faz mentiroso, e a sua palavra não está em você, ou seja, você também é mentiroso. Aí no capítulo 2, no versículo 4, ele prossegue dizendo: aquele que diz eu conheço, mas não guarda seus mandamentos, também é mentiroso. E Paulo está escrevendo essa carta para crentes. Por quê? Porque tem muito cristão dizendo que conhece, que anda na luz, que diz que não tem pecado. Ele diz aqui nas Escrituras:
Naquele tempo de João, já havia os famosos santarrões. Pessoas que diziam que não tem pecado, e João está dizendo: olha, se nós dissermos que não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos, e não a verdade em nós, se uma verdade em nós. Naquele tempo de João, já havia gente dizendo: olha, eu não peco. E João vem combatendo a mentira dos mentirosos. Aí ele passa para a mentira que diz: aquele que diz que eu conheço, mas se não guardar o mandamento, é mentiroso. No tempo do apóstolo João, que foi o último dos apóstolos a morrer, já tinha crente querendo ser santo demais. Eu conheço Deus, eu tenho intimidade com Deus, eu alguma coisa. Não. João está dizendo: você é mentiroso se você disser que conhece e não guarda os mandamentos. Irmãos, a forma que eu tenho de saber se eu mesmo conheço a Deus não é pelas revelações que eu tenho, não é pelas experiências que eu tenho, não é com manifestações de maravilhas e milagres, é se eu guardo os mandamentos. Versículo 5 ele diz: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Irmãos, o amor de Deus aperfeiçoado em nós, ele nos habilita para viver as Escrituras. É por isso que ele está dizendo: aquele que guarda a sua palavra, ele não diz só que o amor está nele, ele diz que o amor está nele aperfeiçoado. Por quê? Porque quando o amor de Deus está aperfeiçoado em nós, esse amor nos habilita a viver a palavra. Se eu amo a Deus, o amor de Deus me habilita a viver as Escrituras. Irmãos, por que o maior mandamento é o amor, irmãos? Porque quando você ama, você passa qualquer coisa pelo ser amado. É por isso que ele manda você amar a Deus acima de todas as coisas. Porque no dia da tua adversidade, no dia da tua luta, no dia que a cruz se mostrar pesada, você não vai olhar para a cruz, mas você vai olhar para aquele Senhor que você ama. Você vai olhar para a propiciação dele, você vai olhar para o sofrimento dele, e você vai guardar a sua palavra. Por isso que João está dizendo que o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Em quem? Naquele que guarda a sua palavra. Aí ele diz: nisso nós conhecemos que estamos nele. Escute bem essa frase: nisso conhecemos que estamos nele. Como é que eu conheço que eu estou em Cristo? Se eu falar em línguas? Não. Como é que eu conheço que eu estou em Cristo? Se eu pular? Não. Como é que eu conheço que eu estou em Cristo? Se eu profetizar? Não. Como é que eu conheço que eu estou em Cristo? Se eu fizer milagres? Não. Como é que eu conheço que eu estou em Cristo? Se eu guardo a sua palavra. Se eu guardo a palavra, se eu não me vendo, se eu não deixo de cumprir para agradar alguém, para satisfazer pessoas, para satisfazer interesses, para conseguir um emprego. Pastor, tem gente que mente para conseguir um emprego? Tem gente que falsifica até atestado para entrar. Eu conheci um bom crente, fez o concurso, mas não podia ter desvio na coluna. Conseguiu um atestado que ele tinha a coluna toda, está lá até hoje. Pastor, você disse que era um bom crente? Pois é para confirmar que a palavra diz que não há quem peque, não deveria haver. Não deveria haver brechas ou barganhas, porque o pecado na vida do cristão ele tem que ser uma exceção, ele não pode ser premeditado, não pode escolher o pecado. Se Cristo ele deu a vida como propiciação
é desprezar o favor de Cristo, é desprezar a graça que foi manifestada para mim. Então no versículo 6 ele torna a repetir: olha, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmão, se nós pegássemos a Bíblia toda e jogássemos fora, e colocássemos só esse versículo: aquele que diz que está em Cristo, também deve andar como ele andou. Aí nós temos que ver a vida de Cristo. E uma pergunta que não pode deixar de ser feita é: você anda como Cristo? A resposta imediata é essa: todo mundo. Mas a outra pergunta que vem automática é: mas você se esforça para andar como Cristo? A Bíblia já recomenda, Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E João, numa linguagem diferente, está dizendo que quem está nele, Cristo, deve andar como ele andou. Irmãos, é interessante, quando você está nele, não é simplesmente viver a palavra, é você dentro do Cristo, é você vivendo no Espírito. Pronto, é mais fácil a compreensão. É você andando no Espírito, você estando mergulhado no Espírito, você estando dentro do Espírito, é você andando no Espírito, vivendo em Espírito e sendo guiado pelo Espírito. Se você está nele, Cristo, você deve andar como ele andou. E se você quiser andar como ele andou, você vai viver como ele viveu, fazendo a obra, pregando o Evangelho, libertando os oprimidos. A sua vida inevitavelmente vai girar em torno da obra, ainda que você não tenha tempo para estar todo dia evangelizando, mas aonde você estiver, a obra vai lhe atrair. Quem trabalha na área da saúde, você vai pregar lá, e você trabalha no posto de gasolina, e você vai pregar lá, e você trabalha no depósito e vai pregar lá. Por quê? Porque inevitavelmente a obra vai lhe atrair. Quem diz estar nele também deve, mas não é opcional, não, deve andar como ele andou. No versículo 7 ele diz: irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento que eu escrevo antigo, que desde o princípio tivestes, e este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. O apóstolo João ele usa muito esse termo: não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo. O que vos escrevo não é o novo, mas é o antigo. Ele está falando do amor. O amor a Deus nos faz resistir às maiores adversidades, nos faz resistir às maiores provações. Então, João, eu acho interessante ele, porque ele, como o mais velho dos apóstolos, o último a morrer, ele podia dizer: bem, só fico eu de apóstolo, eu vou começar a botar umas inovações. Não tem mais alguém maior que eu na terra para me contrariar, então eu vou fazer umas inovações. Mas ele não faz inovações. Ele diz: olha, a mensagem que eu tenho é aquela que foi pregada desde o princípio. Não tem mensagem nova, é o amor. Não tem mensagem diferente, é o amor. Que vocês amem ao Senhor Deus. Levítico 19, 18. Levítico capítulo 19, versículo 18. Levítico capítulo 19, no versículo 18, ele fala acerca desse mandamento antigo. Ele diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Irmãos, às vezes alguém fica querendo invalidar o Antigo Testamento, mas esquece que a pregação dos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo e dos discípulos do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento inteiro era baseada toda no Antigo Testamento. Quando João está pregando no Novo, dizendo que o mandamento é o que recebemos no passado, que nos amemos, está
estava na lei. Quando escrito aos Efésios para que os filhos obedeçam aos pais, estava escrito na lei. Quando perguntaram para Jesus acerca do maior mandamento, ele disse que é o amor, porque está escrito na lei. E quando ele fala o segundo semelhante a esse, ama o teu próximo como a ti mesmo, estava escrito na lei. Estava escrito na lei. E quando Cristo se sacrifica como propiciação pelos nossos pecados e assume a posição de substituto, é porque a lei já apontava para o Cristo que faria isso. Por isso que está escrito na lei que o cordeiro não poderia ter defeitos, não podia ter mácula, não podia ter mancha, porque ele já apontava para Cristo. Quando Deus ordenou a Moisés dizendo que os filhos de Israel comessem a Páscoa, mas que não poderiam quebrar os ossos do cabrito, é porque já apontava para Cristo, que não teriam seus ossos quebrados. Quebraram os ossos dos ladrões que ficaram à direita e à esquerda do Cristo, mas quando foram para quebrar a perna do Cristo, não quebraram, porque ele já teria morrido, já morreu. Então toda a lei aponta para Cristo, todo o Antigo Testamento aponta para Cristo, cada traço, cada linha aponta para Cristo. Então não tem como eu cancelar o Antigo, não tem. Agora é necessário fazer uma leitura pelo Espírito para compreender aquilo que está apontando, para onde está direcionando, porque o Antigo Testamento não é para que eu fique preso a ele, mas para eu entender que ele aponta para o Cristo, aponta para o Cristo, aponta para um Cristo que nos libertou do pecado. Louvado seja Deus. No versículo 8 ele diz: outra vez vos escrevo um mandamento novo. Ele fala agora de um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas. Eu parei bem aqui e fiquei meditando. Vão passando as trevas. João, ele está falando com um olhar no futuro, dizendo: olha, nós estamos vivendo no tempo das trevas. Ou como disse Paulo, o mundo jaz no maligno. Estamos vivendo num mundo que está sob a doutrinação do maligno. Mas ele está dizendo aqui que tem uma mensagem diferente. Qual é essa mensagem que ele pregou para nós ouvirmos? Que vão passando as trevas. O poder das trevas está findando. O poder do pecado está findando. O poder do mundanismo está findando. O poder das transgressões está findando. Por quê? Porque está chegando aquele que reinará com justiça. Está chegando aquele que reinará com mão forte. Vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Aí no versículo 9 ele continua falando acerca do amor. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Ora, irmão, como é que eu posso andar na luz? O salmista já disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, foca para os pés a luz. É para você saber onde você pisa. E luz para o meu caminho, é uma luz alta, é como um farol alto embaixo do carro. Lâmpada para os pés, é para você olhar na direção que você está andando. E luz para o caminho, ela está focando lá na frente. Ele está querendo dizer que o Evangelho é luz tanto para perto como para longe. É luz tanto para as coisas imediatas como para as coisas que aconteceram posteriormente, para que nós tomemos as decisões mediante a luz do Evangelho. Então ele está dizendo que aquele que está na luz, que é a palavra, e aborrece a seu irmão, nunca saiu das trevas, ele permanece nas trevas. A pessoa que teve encontro com a luz, que é a palavra, ele não tem como odiar seu irmão. A gente teria que voltar agora para o versículo 12, que fala da propiciação dos pecados. João está falando que todos nós tivemos os nossos pecados propiciados, purificados. Cristo foi o substituto. Ele está querendo mostrar que todos nós estamos debaixo da mesma carga do pecado e fomos libertos ou substituídos pelo sacrifício
Então ele vai dizer: como é que eu vou odiar meu irmão? Eu tenho que olhar para ele e entender que ele é tão pecador quanto eu, ou eu pecador como ele. Eu costumo até dizer que o que nos diferencia é que às vezes alguém tem pecados mais escandalosos, às vezes alguém tem pecados mais chamativos, às vezes alguém tem um pecado que é mais aceito pela sociedade, mas tudo é pecado, e às vezes é um pecador querendo condenar o outro. A Bíblia diz que aquele que odeia seu irmão é assassino, igual Caim, que matou Abel. Aquele que odeia seu irmão é assassino, igual Caim, que matou Abel. Aí tem alguém que matou outra pessoa, a gente quer condená-lo, mas para Deus aquele que odeia seu irmão é assassino do mesmo jeito. É só uma forma diferente. É só uma forma diferente de pecado. Mas aquele que aborrece ao seu irmão está em trevas, versículo 11, e anda em trevas. No versículo 10 ele diz que aquele que ama seu irmão está na luz, e ele não há tropeço, nele não há tropeço. Aí você pode pensar: por que aquele que ama o irmão não tem tropeço nele? Ele está querendo dizer que se você consegue amar os seus irmãos, não tem nada que você não pense. Irmão, imagine todas as pessoas que te rodeiam. Se você tem a capacidade de perdoar a todas elas, de amar a todas elas, o que vai ser difícil para você vencer? É tipo na carta de Tiago, que ele diz que o varão que não tropeça na língua é varão perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Ele está querendo dizer que se você consegue controlar a sua língua, o que você não vai conseguir controlar? Se você consegue amar a pessoa que lhe ofende, o teu inimigo, aquele que te fala mal. Quando Jesus disse: bem dizer que vos maldiz, porque bem dizer é falar bem. Bem dizer é falar bem. Jesus está dizendo: bem dizer que vos maldiz, ou seja, quem fala mal de mim tem que falar bem dele. Alguém pode pensar: como é que eu vou falar bem de alguém que fala mal? Mas foi o que Cristo está mandando você fazer. Bem dizer é aquele que vos maldiz, é falar bem de quem fala mal. Mas aquele que aborrece ao seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Eu vou encerrar com o versículo 12, e percebi que já passou o tempo. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Eu gosto dessa carta de João porque ele é enfático em nos mostrar que pecamos. Ele é firme em dizer que não há quem não peque, mas ao mesmo tempo ele é convicto em nos mostrar que somos perdoados, que houve uma propiciação por nós, ou seja, não é pelos nossos méritos, mas que fomos perdoados pelo nome. No versículo 12 que nós vamos encerrar: escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Ele deixa bem claro o motivo do nosso perdão, para que ninguém venha dizer: rapaz, se eu não for para o céu, ninguém vai, porque eu sou santo. Rapaz, se eu não for para o céu, que eu me esforço, eu vou para o céu. Bom, você pode ir, até deve ir, só não pense que é pelo tanto de coisas que você faz, porque nunca foi pelo mérito. Pastor, mas na lei nunca, sempre foi pela graça. A Bíblia diz que a graça de Deus se há manifestada salvadora a todos os homens. Sempre foi pela graça, sempre foi pela bondade de Cristo, de Deus nosso Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Agradeço aos irmãos que vieram. Sempre somos poucos nesses cultos de ensino, mas nós não perdemos nada, só ganhamos. Aleluia. Graças a Deus, soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por esse